deixa eu te contar uma história. Era uma vez um escritor alemão chamado Heinrich Heine, um cara já importante na literatura alemã e de toda a Europa, e ele deixou muitos registros dos seus escritos, rascunhos, manuscritos, anotações, e todo esse material caiu na mão de uns pesquisadores. E tu quer saber o que aconteceu? Pois o acervo do Heinrich Heine caiu na mão de uns professores da Biblioteca Nacional da França, lá pelos anos 60. E estes caras foram organizar esse material para entender melhor como que aquele poeta tinha criado os seus trabalhos. Com isso, eles criaram uma metodologia, uma técnica de pesquisa chamada crítica genética. Olha só que bonito. E o nome faz muito sentido. Crítica genética. Crítica, a reflexão, o questionamento da genética, da gênese, da origem, da criação de uma determinada obra. No caso do Heinrich Heine, dos seus livros, dos seus poemas, dos seus escritos. E através destes documentos de processo, os pesquisadores tentaram esclarecer melhor o processo criativo daquele escritor. A crítica genética vai valorizar ainda mais o autor e a obra, porque tenta entender como que aquela obra foi criada, quais foram os caminhos criativos que o autor, a autora, percorreu, quais foram as suas dores e os seus amores ao longo da criação daquela obra, as encruzilhadas, as dúvidas, os questionamentos e até o que foi abandonado ao longo do processo criativo. Para entender melhor os processos criativos, os pesquisadores de crítica genética, os geneticistas, vão estudar os registros daquela obra, o que ficou materializado, o que foi usado pelo autor para criar tudo aquilo. No caso do Heinrich Heine, os seus escritos, os seus rascunhos, os seus manuscritos, mas cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, inclusive considerando a participação do autor, se ainda está vivo, se vai querer dar uma entrevista, se vai disponibilizar o seu acervo. Tudo isso tem a ver com as pesquisas geneticistas. Toda essa história aconteceu lá na França nos anos 60, e um pouco tempo depois, essa metodologia da crítica genética chegou aqui no Brasil, através de um pesquisador francês chamado Philippe Villemar, que nos anos 80 chegou aqui no Brasil, e ao chegar aqui no nosso país, a crítica genética abriu os seus horizontes e passou a estudar outras obras, teatro, dança, música, até mesmo na fotografia. E na nossa próxima conversa eu vou te explicar como é que nós podemos aplicar a crítica genética no processo criativo da fotografia.